A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021. O nosso tema de hoje, sugerido no devocional presenteário, é comemorar. Eu gostaria de dar uma pequena explicação dessa coincidência de hoje comemorar, tá bom? É que é o seguinte, desde que a pandemia começou e a nossa igreja teve de suspender alguns cultos públicos, então nós resolvemos, eu digo nós, com a liderança da igreja, resolvemos transmitir ou gravar os pastores e os presbíteros, cada dia da semana, uma mensagem sempre sugerida pelo presente diário para a nossa igreja. E hoje o assunto é comemorar. E coincidentemente o assunto é comemorar porque a nossa igreja também hoje está comemorando, nesse domingo. É que o seu pastor, no caso eu, reverendo Silas Rebouças Nobre, estamos completando 25 anos de ministério na mesma igreja. Então, hoje a igreja vai fazer uma comemoração. O que eu tenho a acrescentar e dizer aos meus ouvintes, aos meus amigos que nos assistem, é que isto é fruto da graça de Deus, não é por merecimento. É a graça de Deus que tem nos sustentado. Agora, voltando ao assunto comemorar, sugerido pelo presente diário, o texto bíblico é o de Esther, capítulo 9. O comemorar aqui refere-se à comemoração que os judeus passaram a fazer a partir daquele evento da época da Esther, que eu já contei em 2 domingos anteriores, quando falamos sobre Esther. De modo que este é o 3º domingo consecutivo que nós estamos falando sobre o livro de Esther. E hoje não queremos repetir a história, mas apenas dizer que a libertação do povo que Deus promoveu, desculpe, que Deus promoveu do povo judeu quando eles estavam ali no Império Medo-Persa, na Pérsia, através da Esther, usando Esther e Mardoqueu, foi algo tão extraordinário que livrou o povo de um genocídio. E que isto passou então a ser comemorado como uma festa de Purim, que até hoje é relembrado. Não é? Então, as comemorações, elas estão sempre ligadas a algum evento, alguma data especial, festiva para comemorar. Por isso, na nossa cultura ocidental, é muito comum comemorar-se, por exemplo, o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, o Dia da Pátria e datas semelhantes assim. E, pessoalmente, também aniversário, o nosso aniversário, às vezes, de casamento, aniversário dos filhos, enfim. Existem vários motivos para comemorar. Quando a gente lê o livro de Esther, capítulo 9, versículo 1 e 2, e também a partir do versículo 20 do mesmo capítulo, a gente percebe que o povo estava ou passar a comemorar aquela festa, Purim, pela libertação e o modo tão extraordinário como Deus providenciou a salvação para aquele povo. Então, nós não ficamos para trás. Sim, eu acho que a gente deve pensar exatamente como nos diz a palavra de Deus no Salmo 118, que diz assim, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Isso significa que todos os dias é dia do Senhor, e significa que todos os dias Deus nos dá e temos de nos alegrar, regozijar e festejar nele. Sim, é isso que nos diz a Bíblia, não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3, diz assim, não é verdade? Então, vamos pensar bem. A gente tem muitos motivos para comemorar.
quando recentemente falamos sobre gratidão, dissemos o seguinte, que uma pessoa que não tem gratidão é uma pessoa que não tem o que comemorar, é uma pessoa que não tem o que comemorar, normalmente é uma pessoa que não se percebe das bênçãos do cotidiano, das bênçãos que Deus lhe dá. A vida é um dom de Deus, cada dia é um dom de Deus, é um acréscimo que Deus nos dá para vivermos aqui em companhia dos parentes, em companhia dos amigos e lidando com as nossas labutas, com as nossas lutas. Elas são necessárias porque elas nos foram impostas devido à nossa condição de todos sermos pecadores. Então não tem como ninguém viva sem a labuta, ou viver sem a labuta, ou viver sem problemas. Absolutamente não tem. Mas tirando esse lado de mazela relacionado aos nossos merecimentos, a gente tem de perceber que Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos. Diz o Salmo 103. Sim, que a misericórdia do Senhor não tem fim. Como diz também a palavra de Deus, não é? Como diz do Oriente e do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, porque sabe que nós somos pó. Então, se a gente analisar essas coisas de Deus, aí a gente percebe que todo dia é dia para comemorar, tá? Todo dia deveria ser dia de ações de graças, não apenas uma quinta-feira ou a quarta quinta-feira do mês de novembro, mas todo dia é dia para ações de graças. Então, como hoje a nossa Igreja Presbiteriana Vila Moraes, em Goiânia, Goiás, está reunida às 18 horas para um culto de ações de graças, na verdade, não apenas pelos 25 anos de ministério do seu pastor, mas também nós vamos considerar que temos muitos e muitos mais motivos para contar. Se fôssemos contar as bênçãos, como diz um dos cânticos que costumamos entoar na igreja, quantas bênçãos, se fosse contar, ficaríamos surpresos o quanto Deus já fez. E Deus não só fez, mas Deus faz. E Deus não só fez e faz, mas Deus também fará sempre maravilha, porque Ele é um Deus realmente muito especial. Assim, não precisa ser uma data especificamente para comemorar, para dar graças a Deus, festejar pelo dia, festejar pela vida, é uma coisa que a gente deve fazer todos os dias e quem sabe até o dia todo. Não é verdade? Pensa bem nisso. Não concentre suas atenções nos problemas, nas enfermidades, nas coisas que lhe desestimulam, que lhe entristecem, mas foque sua atenção na graça de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que é rico, muito rico, em perdoar, em nos abençoar. Não há Deus como este, gente, realmente. Portanto, temos muitos motivos para comemorar. Vamos festejar hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, queridos. Amém.